Nós estamos aqui hoje para lermos mais um capítulo do livro de Hebreus. Todos sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Quero pedir para vocês deixarem o comentário de vocês, por favor, compartilhem aqui para a gente também, assim, se beneficiar, né, daquilo que o Espírito Santo está falando com você. E a gente pode ir em comunhão, nessa comunhão como corpo de Cristo, compartilharmos uns com os outros, né? Exortarmos-nos uns aos outros. Amém, gente? Graças a Deus, né? Então vamos lá, nós temos hoje o capítulo 5 de Hebreus, quinta live dessa carta maravilhosa, escrita aos Hebreus. Umas coisas que me chamaram a atenção nesse capítulo. É um posicionamento de Jesus. Jesus é o nosso modelo, nós somos discípulos, nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos. Então, o nosso modelo, o nosso padrão, o que nós desejamos alcançar é o modelo de Jesus, não é? Nas atitudes, na maneira dele entender, dele amar. E isso se reflete nas atitudes de Jesus. E algumas atitudes importantes para nós sermos agradáveis a Deus, assim como Jesus era agradável a Deus, né? Ele é o nosso irmão mais velho, ele era agradável ao Pai, e nós também desejamos ser agradáveis ao nosso Pai. No versículo 7 diz assim: durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Uma atitude que nós podemos imitar de Jesus é reverente submissão. Submissão, assim, de boa vontade, com alegria, né? Eu posso não entender, mas eu aceito a vontade de Deus. Eu sei que a vontade dele é boa, agradável e perfeita para mim, e que no seu tempo eu vou entender onde está o valor dessa vontade dele para mim. Mas quando eu entendo logo de vez, aí eu vou com mais alegria ainda, não é? Ele ofereceu orações e foi ouvido por causa da sua submissão. Você deseja ter sua oração ouvida? Deseja ter sua oração ouvida? Primeira atitude, reverente submissão à vontade de Deus. No versículo 8, ele coloca outra atitude. Mesmo considerando o fato de ele ser filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Mesmo no meio da aflição, mesmo quando você não entende, mesmo quando está doendo, está desencontrando, vamos permanecer na obediência. Entendeu a vontade de Deus? Faz logo. Faz logo. Reverente submissão e obediência parecem estar caminhando na mesma direção, mas reverente submissão vai além de obediência. É obediência com alegria, com prazer, com boa vontade, com coração pronto. E no versículo 9, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Ele tornou-se fonte de salvação. Com essas atitudes, nós seremos também mensageiros apontando a fonte de salvação. Nós vamos apontar a fonte. Nós somos submissos a Deus, nós temos reverente submissão a Deus, nós obedecemos a Deus, porque nós somos ligados a Deus através de Jesus, então nós podemos apontar. Isso foi bom para mim, isso é bom para mim, é bom para você também. Isso trouxe solução para mim, traz solução para você também. E nós também somos fonte de salvação, porque nós não temos salvação em nós, mas nós apontamos para quem é a fonte de salvação. Mas nós vamos conseguir ser modelos e apontar e ser ouvidos se nós formos esses
esses modelos de Jesus, né? Obedientes e com reverente submissão. E finalizando aqui no versículo 11, quanto a isso, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. E aí o que a gente não deve ser. Nós vimos duas atitudes que nós temos que ter e uma que a gente não pode ter. Indolente para aprender. Indolente para aprender de má vontade, vai demorar. Sabe aquela pessoa que você explica e ela não faz por onde? Quando chega lá na frente, ela bate a cabeça, acontece tudo aquilo que estava previsto de negativo e de errado, aí ela volta. Ai, agora eu aprendi, agora eu entendi. Gente, precisava ter ido lá e batido a cabeça, foi porque é indolente para aprender. Se fosse sábio, aprende com a experiência dos outros. E é isso que nós estamos fazendo aqui todas as manhãs, lendo o livro de Hebreus. Nós estamos aprendendo com quem já viveu, com quem está dando essa direção, esse caminho pronto para nós. A gente não precisa sofrer, passar aflição para entender a direção certa. A gente pode seguir na direção que nós estamos recebendo pronta, aqui através desse autor do livro de Hebreus. Era isso. Tem um comentário que, acho que é a Cida, né, que está falando. Alegria quando nós cremos naquilo que não se vê, mas a certeza dos planos e promessas de Deus. E você fazendo esse comentário, eu lembro que Jesus, ele tem outro texto que diz que ele, olhando para o futuro, visualizando a alegria que estava proposta, a alegria de ver aqueles os quais ele salvaria. Então ele se alegrou e ele creu nisso. Por isso ele obedeceu, porque ele sabia que lá na frente ele veria o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. A alma dele ficou satisfeita ao ver o trabalho dele realizado. Então, é um exemplo, como ele estava falando, né? Nós seguirmos esse modelo de Jesus. Ele obedeceu, porque ele olhou para o futuro e viu o resultado do trabalho dele. E nós, pela fé, né, como você colocou aqui, a certeza dos planos e promessas de Deus. O sumo sacerdote é chamado por Deus para servir aos seus propósitos. O representante do povo, representa Deus para o povo. Está no início aqui do capítulo, né, dizendo sobre isso. E Jesus, então, é o nosso representante. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda. Um homem como Jesus, né, perfeito, sem pecado, sem comprometimento da sua pureza, da sua santidade. É o nosso representante. Se tornou para sempre o autor da nossa salvação. É muito especial, né, nós termos esse representante. Eu quero dar um destaque para o versículo 9, justamente, que fala que depois de aperfeiçoado, ele se tornou fonte de salvação eterna. Salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Então, quando a gente ouve a voz de Jesus nos chamando, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a gente crê nisso e obedece a sua palavra, nós entramos pela salvação. E essa salvação, ela é eterna. E a gente viu, né, acho que 2 capítulos anteriores, que se nós permanecermos firmes, nós temos essa salvação eterna. Então, Jesus Cristo, ele realizou algo que é eterno. E esse algo é a salvação da nossa vida. Se você ainda tem, você talvez que esteja ouvindo, que vai ouvir, você não tem certeza, você tem confusão na sua mente sobre esse assunto, se entregue a Jesus, se entregue a Ele, porque Ele entregou a vida dele. Não foram os homens que mataram Jesus. Ele deu a sua vida. Ele falou assim, eu dou a minha vida, ninguém tira. Porque se ele tivesse, ele não ia morrer. Ele morreu, ele foi obediente,
como diz aqui, que ele, por causa da sua reverência, por causa da sua obediência, ele morreu por mim e por você. Ele se entregou. E ele nunca exige de nós, ele não entra na nossa vida obrigado, sem a gente querer. Então, ele deu a sua vida, ele se entregou. E essa entrega é assim também. Nós precisamos olhar para a nossa vida, olhar para Jesus, vermos nele essa fonte de salvação, e aí há uma decisão a ser feita. Eu me entrego, ninguém me obriga a entrar no reino de Deus, ninguém me obriga a entregar a minha vida, todo o meu ser, nas mãos dele. Eu entrego porque eu quero. Você quer? Você já fez isso? Ele é a fonte eterna de salvação. E a partir do momento que nós nos entregamos, então nós nos comprometemos com sua palavra em obediência. Como ele, sendo filho, ele obedeceu. Por quê? Porque ele nos amou. Né? E ele via lá na frente. Ele viu a gente lá. Ele viu eu e você aqui hoje conversando sobre esse assunto. Lá, quando ele estava na caminhada, no caminho da cruz, em algum momento, ele conseguiu nos enxergar quando ele fez aquela oração intercessória, dizendo, Pai, eu não oro somente por esses, pelos discípulos dos quais ele estava ali conversando e explicando tantas coisas, mas eu oro também por todos aqueles que hão de crer em mim, por causa da palavra destes. Então, por causa da obediência daqueles discípulos, porque eles saíram para o ID, para anunciar, eu e você hoje recebemos essa salvação. E esse exemplo que ele estava falando, né, de nós também sermos esses mensageiros e levarmos também a salvação, porque daqui a anos, daqui a tempos, outras pessoas também, nós precisamos enxergar isso pela fé. Outras pessoas terão acesso a essa salvação, porque nós estamos hoje nos fortalecendo e dizendo um ao outro, né? Vai, gente, fica firme, não saia dessa fonte, porque você pode levar isso para outras pessoas. E aí nós vamos um dia enxergar, eu creio assim, né, que nós vamos ver esse trabalho, né? Essa entrega, que é uma decisão espontânea, né? Você não é obrigado, mas ele é a fonte. Não há outro lugar, não há outro nome através do que nós possamos encontrar essa salvação. No versículo 12, tem uma exortação para nós, tem um lembrete para a gente se levantar. Apesar de que, a essa altura, já devesse ser mestres, você que está aqui, concordando com o que nós estamos falando. Apesar de que, a essa altura, já devesse ser mestres, ainda estáis precisando que alguém vos instrua, mais uma vez, aos princípios elementares da palavra de Deus, voltastes à necessidade de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido, não é? Ainda a gente precisa ouvir muitos áudios, muitos estudos, ainda a gente precisa ouvir palavras de outras pessoas, quando a gente já devia estar emitindo esses ensinos, reproduzindo, transbordando, compartilhando esses ensinos. Versículo 13, ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido para usar é para adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Nós vamos perseverar no exercício constante da fé. A fé é a raiz, é a chave de todas as coisas. Perseverar na fé e nós seremos capazes de discernir o bem e o mal e transbordar na vida de pessoas. Compartilhar é muito interessante porque às vezes a gente fica esperando muito conhecimento, muita informação, muita capacidade, muito amadurecimento para compartilhar. Mas isso é algo assim, é como você plantar, sabe? Você faz um pouquinho e você recebe mais. Porque a vida de Jesus em nós, ela é assim, é um rio que flui. Então você compartilha
um pouquinho que você sabe. Não fica esperando. Você compartilha aquilo, você recebe mais. Você compartilha e você recebe. Compartilha e recebe. Recebe e compartilha. E isso se torna um fluir natural da vida de Deus. Daqui a pouco você está com esse elemento sólido, né, fortalecido em Deus e ajudando outras pessoas. Né? Então, que também seja um incentivo para você compartilhar aquilo que você já tem. Não fica esperando. Acha um jeito aí de falar com alguém, mandar uma mensagem, escrever alguma coisa, não sei. Mas compartilhe aquilo que você já tem. Amém? E eu estou muito expectativa de que essa leitura venha justamente fortalecer sua fé, venha nos fazer crescer juntos, mais esse tempo, né? Com mais esse conteúdo maravilhoso. Esteja aqui, convide as pessoas, chame as pessoas para ler a palavra de Deus, né? Para estarmos juntos e também serão abençoadas. Eu desejo para vocês um dia excelente, um lindo final de semana. Né, Eli? Para você também, muito obrigada. Para todos, a Aparecida está escrevendo, compartilhar é um treino também, é viver a palavra sim, e essa responsabilidade de você falar aquilo que você está vivendo, de você mostrar as marcas na sua vida. Aumenta a nossa responsabilidade, o desafio é maior e aí nós vamos para patamares mais altos. Um beijo grande a todos, Deus abençoe. Obrigada.